repórter Canção Nova desembarcou no município de Castelo, no sul do Espírito Santo, para acompanhar a maior festa de Corpus Christi do estado. A solenidade católica atrai milhares de fiéis todos os anos. Juntos vamos acompanhar a história dessa festa que acontece há mais de 6 décadas. O trabalho de mais de 3.000 voluntários na confecção dos tapetes e a programação do dia da solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. Fique comigo, o repórter Canção Nova está apenas começando. Há 61 anos, Zuleide Silva, conhecida como Irmã Vicenza, iniciou a confecção dos tapetes de Corpus Christi, em frente a um hospital de Castelo, no sul do Espírito Santo. Naquela época, o pequeno tapete era feito de folhas de mangueira. A iniciativa cresceu graças à devoção popular. Hoje, a festa está entre as 10 maiores manifestações religiosas do país. Um espetacular percurso de mais de 1 quilômetro. Vamos conhecer a história dessa tradição? A celebração de Corpus Christi é realizada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, ou seja, 60 dias depois da Páscoa, com um único objetivo: comemorar o ministério da Eucaristia, o corpo e sangue de Jesus Cristo. Na região sudeste do Brasil, uma cidade capixaba se destaca na realização da festa, devido à proporção e devoção. O município de Castelo está localizado no sul do Espírito Santo e tem aproximadamente 40 mil habitantes. Por aqui acontece uma das maiores festas de Corpus Christi do estado. A celebração está entre as 10 maiores manifestações religiosas do país. Há 6 décadas, a festa atrai milhares de fiéis. Mais de 3.000 voluntários fazem parte da organização dos tapetes e passadeiras, que enfeitam as ruas da cidade. Para que possamos entender como a celebração tomou essa proporção, vamos viajar ao passado. Luciano é um dos organizadores do evento este ano. O envolvimento dele com a festa começou ainda na infância. Zuleide Pereira da Silva, conhecida carinhosamente como Irmã Vicência, foi quem iniciou a tradição no município. Irmã Vicência era uma irmã de caridade que tinha aqui na cidade de Castelo e elas moravam no hospital Santa Casa de Misericórdia, como quase todas eram naquela época. E a Irmã Vicência era uma irmã de caridade e de fazer caridade, que a função dela era cuidar dos velhinhos doentes, dos velhos desamparados. E com isso, ela acabou sendo uma mãezona dessas pessoas com dificuldades. E ela, muito religiosa, naturalmente, por ser uma irmã, teve uma inspiração de então fazer o primeiro Corpus Christi enfeitado de Castelo. Isso em 1963. E como lá na Santa Casa de Misericórdia, que existe até hoje, tem uma capelinha, o que ela fez? Ela foi na frente dessa capelinha e cobriu a rua na frente da capelinha com apenas folha de manga picada. E aí eu já apareço nessa época, uma criança para adolescente, e ali eu comecei a também ajudar a picar folha de manga. Mas não tinha nada artístico, se picava a folha de manga e espalhava ela na frente da capelinha, como se fosse um tapetinho verde. Aos poucos, mais voluntários foram se juntando, inclusive a mãe de Luciano. Por destino, graças a Deus, eu tive o privilégio de, mesmo tendo perdido a minha primeira mãe, ter ganho essa segunda mãe, e que para mim nunca foi uma madrasta, foi uma segunda mãe que eu tive. E essa minha mãe, a TT, muito conhecida em Castelo, Terezinha Lúcia Marques Travalha, ela trabalhava no posto de saúde, então ela também tinha uma vocação para a medicina, e que isso aí ajudava a Irmã Vicência para poder tratar dos curativos, dos doentes. E aí então se formou um grupo maior e o que eles entenderam? Que esse tapetinho tinha que sair da frente da capelinha da Santa Casa. E na época se tratava do vigário
era o padre Frei José Osésio Castelo, é da Ordem dos Agostinianos Recoletos. Hoje, a igreja matriz, o nosso pároco, é o Frei Antônio Rabanal. Naquela época, era o Frei José Osésio. E aí, então, o Frei José, dando apoio a essa iniciativa da irmã, convidou que estendesse, então, esse mini tapetinho, talvez de 100 metros quadrados, para ir mais adiante. E aí, então, eles foram crescendo um pedacinho dele. Em viagem ao Rio de Janeiro, a mãe de Luciana encontrou uma reportagem que chamou a atenção. Na casa onde ela se hospedava, tinha uma revista da época, a mais famosa talvez, O Cruzeiro. E a minha madrasta, a minha mãe, vai folhear essa revista e encontra uma reportagem sobre Corpus Christi, de uma cidade do interior de São Paulo, Matão. E ali já tinha uma coisa que era um pouco mais desenvolvida do que isso que estava acontecendo em Castelo. Aí a minha mãe, a Tetê, traz essa revista para Castelo e mostra essa revista para a irmã Vicência e para as outras voluntárias. E ali então a gente tem a virada de página do tapetinho, que era simplesmente manga. Assim, os tapetes começaram a ganhar significado artístico e outras matérias-primas na composição. E aí então começou a coisa ganhar um formato um pouco geométrico, um pouco artístico, e ali apareceu o quê? Apareceu terra coada, apareceu palha de café, apareceu a folha de manga, mas apareceu o cipreste. O cipreste, para quem não sabe, é um arvoredo parecido com um pé de pinheiros, de um odor muito forte, muito gostoso. E aí surgiu a crista de galo, é uma outra também quase que natural. E aí então começou isso daí, ir crescendo, e saiu da capelinha da Santa Casa e foi até a Igreja Matriz. E aí a gente poderia dizer que talvez ele andou 400 metros. E dali para frente, ele não parou mais. Ele acabou dando uma volta pela cidade e hoje ele se aproxima aí a alguma coisa de 1.300 a 1.500 metros lineares, ou em linha reta, se ficar mais fácil para entender. Em 1999, irmã Vicência mencionou uma frase que até hoje marca a tradição da confecção dos tapetes. Ela diz assim: eu nunca poderia imaginar que um tapetinho que a gente fez virasse o que virou hoje. E com isso, quase que se implantou a frase principal do Corpus Christi, que hoje a gente usa como logomarca: fé, arte e tradição. O que seria isso? Não perder nunca a fé. Nunca achar que está fazendo uma festa para seres humanos normais que estão aqui embaixo. E sim fazendo uma festa para o Rei dos Reis, Jesus Cristo. É lógico que essa festa não é só para Ele, porque Ele não precisa de nada disso daí. Mas é para nós, humanos, que acreditamos em Deus, junto com Ele, sair em procissão de Corpus Christi pela cidade de Castelo. Conforme crescia a devoção, a festa ganhava maior proporção a cada ano. Com isso, nasceu o Instituto Cultural Irmã Vicenza, com a finalidade de administrar melhor o evento. Surge uma lei, a 13.019, onde o recurso da prefeitura, que é a terceira perna disso daí, né, que é a Igreja Matriz, o Instituto e a Prefeitura que repassa o recurso. Então, aí precisou se criar ou uma OCIP ou uma ONG e nasce, então, o Instituto Cultural Irmã Vicência. E por que Irmã Vicência? Porque se tivesse que homenagear alguém, teria que ser ela, que foi a benfeitora em fazer o primeiro Corpus Christi em Castelo. Porque a gente não pode nunca deixar de saber que o Corpus Christi já existe há 760 anos de idade. Desta forma, a festa passa a ser administrada por 3 frentes. A igreja, a matriz, toma toda a questão religiosa, litúrgica, aquilo que tiver dentro da religião, daquilo que é de crença. A prefeitura repassa o recurso financeiro e o instituto ele passa a ser o gestor disso daí. Então, nós somos o que constrói, aquele que leva o fazimento da coisa para a rua. Aí,
Você poderia ficar em dúvida como que isso aí funciona, mas é fácil da gente explicar. O Instituto ele toma uma providência praticamente o ano inteiro, porque nós acabamos de fazer um Corpus Christi. A gente vai levar aí 30 dias para fazer uma prestação de conta, porque é recurso público. A gente vai dar uma folga aí de 30 dias para dar uma relaxada. E aí a gente já começa a fazer o planejamento religioso e o planejamento de estrutura comercial dele. Joelma é pesquisadora e autora do livro Corpus Christi em Castelo, Manifestação da Fé e da Expressão Artística. O livro nasceu no momento em que a celebração completaria 50 anos e está em sua segunda edição. Joelma era próxima à irmã Vicência. Antes de seu falecimento, em julho de 1999, a escritora já tinha em mãos todo o acervo para a criação do livro. Nós temos registros fotográficos do livro desde 1964. Nós não conseguimos o registro do primeiro tapetinho e nós estamos à procura, né, desse registro para a próxima edição. Então, vocês, né, folheando podem ver, são fotos antigas, fotos que não existem mais, porque nós tivemos uma enchente devastadora no ano de 2020. E muitas das pessoas que nos passaram essas fotos, a enchente levou e hoje isso está registrado aqui. Eu sou castelense, eu já participei da confecção de tapetes e a minha primeira formação é em artes plásticas, então eu sempre tive uma ligação forte com a festa de Corpus Christi, sempre pesquisei, guardei registros e quando surgiu o cinquentenário eu fui convidada pela igreja e pela prefeitura local para escrever o livro e hoje nós temos esses resultados, né? André é empresário e historiador, nascido e criado no município. A história da cidade, ele conta, começou com os jesuítas, ainda em 1625. Ela remonta ao início do século XVII, né, a partir de 1625, com a criação das missões dos Montes do Castelo, criado pelos jesuítas a partir de 1625, e que fundam aqui as missões dos Montes do Castelo, né? Inclusive a primeira entrada, né? Até então os jesuítas estavam todos no litoral, a primeira entrada que eles fazem, empreendem para o interior do Espírito Santo é aqui, e aqui eles fundam as missões dos Montes do Castelo, constroem uma igreja em homenagem a Nossa Senhora do Amparo. E por aqui eles ficam aproximadamente uns 100 e poucos anos, né? E o nome Missões dos Montes do Castelo está vinculada ao Forno Grande, porque lá de Anchieta, onde os padres partiram para criar a missão aqui, eles viam a cadeia de montanha e nessa cadeia de montanha se despontava o Forno Grande, que era a montanha mais alta. Então, daí o nome, Missões dos Montes, né, que era uma cadeia de monte do Castelo, que era o Forno Grande que remetia à ideia de uma torre, daí o nome Castelo. O historiador é um dos responsáveis pela criação do documentário Montes do Castelo, o Tesouro das Missões, que mostra a busca por ruínas da primeira igreja construída pelos jesuítas. Sabíamos que aqui tinha sido, né, as missões dos Montes do Castelo, que tinha essa igreja. Só que ninguém sabia a localização dela. E aí, juntando a informação que nós tínhamos, do conhecimento dos documentos históricos, começamos a conversar com as pessoas mais antigas da região e chegamos a um local, né, que eles chamavam de Cemitério dos Jesuítas. Aí a gente chegou a um local e aí trouxemos alguns arqueólogos para, né, olhar, eles acham que de fato possa ser essa igreja. Agora tem que ser feita pesquisa arqueológica, né, na verdade já está sendo feitas essas pesquisas, né? E em breve nós vamos ter a comprovação, poder comprovar se de fato é ou não essa primeira igreja que os jesuítas fizeram aqui em 1625. Quer dizer, agora em 2025 nós vamos poder estar comemorando os 400 anos das missões dos Montes do Castelo. Além do documentário, André foi um dos escritores do livro Castelo, da pré-história ao início do século XX, com a professora Maria Helena Barbieiro. Já fizemos duas edições, né, a primeira edição e a segunda edição que foi revisada e ampliada, onde na primeira edição nós não tratamos da origem do núcleo urbano. A gente trata só da pré-história, da fase do ouro, da fase do café, das grandes fazendas, né? Na segunda edição a gente revisa algumas informações que a gente foi avançando nas pesquisas e incluímos o início da urbanização. A cidade é composta por pequenas propriedades de café. Além da bebida, a produção de mármore e granito fomenta a economia local. São várias pequenas propriedades, então o café é o nosso principal produto, o leite, né? O gado de corte também,
E nós temos na economia também a questão do mármore e granito, né, que movimenta bastante a economia, não só de Castelo, mas de toda a região sul, Cachoeira, a cidade do entorno, que hoje é a principal fonte econômica do nosso município, junto com a agricultura, é o mármore e o granito. A festa hoje está entre as 10 maiores manifestações religiosas do país. Quem conheceu a irmã Vicência a descreve com carinho. Irmã Vicência era uma pessoa que cuidava somente das outras pessoas, ela não se preocupava com ela. Ela morreu, não tinha 80 anos, né? E ela tinha uma saúde debilitada. Logo depois que nós tiramos essa foto que eu mostrei para vocês do hábito azul, ela veio a falecer, muito cansadinha. Ela trabalhava com muito serviço voluntário, ela criou uma vila, que era uma vila das vovós. As pessoas que não tinham condições iam morar nesse local, tinham todo o apoio. Ela era uma líder, ela ajudava os médicos a fazer parto na Santa Casa, ela encaminhava crianças para adoção. Hoje isso não é possível, mas naquela época eram. Várias pessoas hoje, da minha idade, se você for pesquisar na cidade, foram adotados por intermédio de irmã Vicência. Ela era uma alma do bem. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas para mim essa mulher era uma santa. Ela só fez o bem. E que história linda, hein? Quem diria que de um simples, mas significativo tapetinho se tornaria uma celebração tão grandiosa como essa, não é mesmo? E depois do intervalo, você vai conferir o trabalho do voluntariado. Mais de 3.000 pessoas se doam na confecção dos tapetes e passadeiras. Preparação que começa com bastante antecedência. Fique com a gente, eu volto daqui a pouco.